Milionário encontra gêmeas abandonadas na porta de sua mansão, e uma tragédia acontece. Leonardo, cansado, inclinou-se na cadeira de couro de seu escritório luxuoso. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Sua vida era um turbilhão de contratos bilionários, decisões estratégicas e a pressão incessante para estar sempre à frente no competitivo mercado de inteligência artificial. Era o tipo de noite em que ele se sentia mais confortável, imerso no trabalho, alheio ao mundo exterior. Foi então que a campainha tocou. De início, ele ignorou. Quem bateria à sua porta àquela hora? Mas a insistência fez com que ele levantasse. Din-dom, din-dom. Camila, deve ser para você, gritou ele, mas não obteve resposta. A casa estava quieta, exceto pelo som suave do vento lá fora. Com passos relutantes, desceu as escadas e abriu a porta. E lá estavam elas. Duas meninas, pequenas, talvez com 2 ou 3 anos, tremendo no frio da noite. Estavam descalças, vestidas com roupas simples e segurando uma folha de papel amassada. O bilhete estava parcialmente molhado pela garoa, mas as palavras, escritas à mão com urgência, eram claras. Cuide delas. Não posso mais. Isabel. Leonardo piscou, tentando entender a cena diante de si. Sentiu o peso do silêncio. O que ele deveria fazer? Ele não conhecia nenhuma Isabel. Ou conhecia. A mente, sempre tão ágil em resolver problemas complexos, parecia falhar agora. Vocês estão sozinhas? Perguntou, mas as meninas não responderam. Uma delas olhava para o chão, enquanto a outra, mais curiosa, o encarava diretamente com olhos enormes e brilhantes, como se estivesse desafiando a dizer algo errado. Fechando a porta rapidamente para protegê-las do frio, Leonardo as levou para dentro. Camila? Camila, onde você está? Chamou novamente. Nada. A casa parecia vazia. Enquanto procurava por sua esposa, sua mente disparava. Quem era Isabel? Por que deixaria 2 crianças em sua porta? Havia algum engano? Uma armadilha? Ele se pegou estudando as meninas como se fossem peças de um quebra-cabeça. Uma delas segurava o bilhete com força, como se fosse a única coisa que a mantinha conectada a este mundo. Leonardo finalmente se sentou à mesa da cozinha, as meninas ao seu lado. Tentou obter alguma informação. Vocês sabem onde está sua mãe? Perguntou, suavizando a voz. Nada. Elas apenas balançaram as cabeças negativamente. Vocês estão com fome? Arriscou, e dessa vez houve uma resposta. As duas assentiram vigorosamente. O gesto simples fez algo dentro dele se contorcer, um sentimento que ele não sabia nomear. Pegou algumas frutas e biscoitos, improvisando o que pôde. Enquanto elas comiam, ele não conseguia desviar os olhos. Elas pareciam tão frágeis. Como alguém poderia abandoná-las assim? Depois de acomodar as meninas no sofá, Leonardo subiu as escadas, ainda chamando por Camila. A ausência dela era estranha. Geralmente, ela ficava no andar superior lendo ou organizando algo. Sentiu um arrepio ao perceber que seu celular estava desligado, algo raro. Voltando para o escritório, pegou o telefone e tentou ligar para ela. Nada. O sinal de ocupado o deixou inquieto. Uma sensação crescente de que algo estava errado começou a tomar conta dele. Enquanto caminhava pela casa, a mente de Leonardo vagava. Ele e Camila estavam em uma fase difícil. Seus longos dias de trabalho e as viagens frequentes a negócios haviam criado um abismo entre eles. Havia meses que os dois não conversavam verdadeiramente. Ele se perguntava, será que isso tinha algo a ver com o sumiço dela? Enquanto Leonardo lutava para dar sentido à situação, flashes de memórias começaram a surgir. Isabel. O nome o incomodava, como um eco distante. Ele sabia que tinha ouvido aquele nome antes, mas onde? Era alguém do passado, mas os detalhes estavam escondidos nas sombras de sua mente. De repente, uma memória invadiu seus pensamentos. Anos atrás, ele havia tido um breve relacionamento com uma mulher chamada Isabel, mas era algo que nunca levou a sério. Poderia ser ela? Não. Isso seria impossível, pensou. Afinal, Isabel desaparecera de sua vida há muito tempo, sem explicações. No entanto, o bilhete parecia dizer o contrário. E se as meninas fossem suas filhas? A ideia o atingiu como um soco no estômago. Ele sentiu o ar faltar. Seria isso possível? Se fosse verdade, significava que ele havia ignorado a existência delas por anos, sem saber. A culpa começou a se infiltrar, mas ele a afastou rapidamente.
Precisava de respostas. As horas passaram. Leonardo tentou ligar para a polícia, mas a ideia de colocar as meninas em um abrigo o incomodava profundamente. Elas já haviam passado por tanto. O bilhete deixava claro que Isabel confiava nele, por algum motivo. E se ele as entregasse às autoridades, estaria quebrando essa confiança. Ele decidiu que, por hora, elas ficariam sob seus cuidados. Vocês vão ficar bem aqui, está bem, disse a elas. A menina que parecia mais confiante olhou para ele, pela primeira vez, sorriu levemente. Foi o bastante para derreter um pedaço da armadura emocional que ele usava há tanto tempo. Enquanto as meninas dormiam no sofá, Leonardo sentou-se novamente com o bilhete em mãos. O nome Isabel parecia pulsar, exigindo sua atenção. Ele sabia que precisava encontrá-la, não apenas para entender o que estava acontecendo, mas para enfrentar as perguntas que agora o consumiam. Por que ela havia escolhido justamente ele? E o que Camila diria ao descobrir tudo isso? Quando a madrugada chegou, a casa estava mergulhada no silêncio. Leonardo, no entanto, sentia-se como se estivesse no centro de uma tempestade prestes a eclodir. As meninas eram um mistério, mas também uma oportunidade, uma chance de lidar com algo além de seus projetos tecnológicos e ambições pessoais. Ainda assim, a ausência de Camila era um peso que ele não conseguia ignorar. Onde ela estava? Por que não atendia suas ligações? E, acima de tudo, por que parecia que sua vida estava desmoronando justo quando ele achava que tinha tudo sob controle? Naquele momento, Leonardo percebeu que a chegada das gêmeas não era apenas um acidente ou coincidência. Era um prenúncio de algo muito maior, uma mudança radical que ele ainda não conseguia compreender. E, embora não quisesse admitir, sentiu medo. Medo de enfrentar o que viria a seguir. Quando o sol começou a nascer, iluminando a sala de estar, Leonardo percebeu que não tinha mais escolha. As gêmeas, com suas presenças silenciosas, já haviam começado a transformar sua vida. E, pela primeira vez em anos, ele sentiu que o caminho à frente era incerto. Ainda assim, havia algo reconfortante naquela incerteza. Talvez, pensou, esse fosse o começo de algo que ele nunca soube que precisava. A ausência de Camila era mais que um fato. Era um vazio vivo, um buraco que parecia sugar todo o som e movimento da casa. Leonardo, parado no centro da sala, sentia-se como um ator perdido em um palco onde as luzes haviam se apagado. Cada detalhe parecia amplificado. O tic-tac do relógio na parede, o som da respiração das gêmeas, o farfalhar do vento do lado de fora. Ele subiu as escadas lentamente, abrindo a porta do quarto. A cama ainda estava feita, os travesseiros perfeitamente alinhados. Camila sempre foi organizada, quase metódica. No criado mudo, o livro que ela lia estava aberto na mesma página, a marcação cuidadosamente dobrada no canto. Camila. Sua voz ecoou pelo quarto vazio. O silêncio respondeu, mais alto do que ele podia suportar. Na cozinha, ele viu a caneca de café que ela usava todas as manhãs. A alça ainda parecia quente ao toque, como se Camila pudesse entrar pela porta a qualquer momento. Ele se apoiou no balcão, fechando os olhos por um instante. Onde você está, Camila? Quando o telefone fixo tocou, Leonardo sentiu um arrepio. O som estridente quebrou a quietude da casa, como se tivesse rasgado o próprio tecido da realidade. Ele correu até o aparelho, o coração batendo tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Camila? É você? Ele perguntou, a voz trêmula, agarrando-se a uma esperança desesperada. Do outro lado, a resposta veio como um tapa. Camila está conosco. Leonardo ficou em silêncio por um momento, como se as palavras não tivessem sentido. O quê? Quem é você? O que está acontecendo? Onde está minha esposa? A voz do outro lado da linha era fria, calculada, sem pressa. Você não está em posição de fazer perguntas, Leonardo. Ela está viva. Por enquanto. Por enquanto. O que isso significa? Diga-me o que quer. Sua voz aumentou, agora carregada de raiva e desespero. Você saberá na hora certa. A linha caiu. Leonardo continuou segurando o telefone, como se ele pudesse magicamente trazer a voz de volta. A mão tremia, o suor escorria por sua testa. Sentiu o chão debaixo de seus pés se tornar instável, como se o mundo estivesse desmoronando. Ele discou o número de volta, mas tudo que ouvia era o sinal de ocupado. Quem eram eles? E o que queriam com Camila? Enquanto Leonardo tentava processar o terror da ligação, um som suave o trouxe de volta à realidade. As gêmeas estavam brincando na sala, mas o choro baixo de uma delas ecoou pelo ambiente.
Ele correu até a sala e encontrou a mais tímida encolhida no canto do sofá, enquanto a outra segurava sua mão. Ei, o que aconteceu? Leonardo perguntou, ajoelhando-se ao lado das crianças. A menina chorosa olhou para ele com olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Ela tá com medo, disse a outra, com uma expressão séria, quase protetora. Eu disse que tá tudo bem, mas ela não acredita. Leonardo sentiu um nó na garganta. Como poderia garantir segurança a elas quando ele mesmo estava tomado pelo medo? Respirando fundo, tentou soar mais confiante do que se sentia. Eu prometo que vai ficar tudo bem, disse, estendendo a mão para a pequena. Ela hesitou, mas acabou segurando seus dedos. O toque suave e quente foi mais impactante do que ele esperava. Elas eram tão pequenas, tão indefesas. Como alguém poderia abandoná-las assim? Ele decidiu que precisava mantê-las ocupadas. Vocês estão com fome? Perguntou, tentando sorrir. Ambas assentiram rapidamente, e ele foi para a cozinha. Leonardo preparou um lanche simples, leite quente com mel e fatias de pão. Enquanto comiam, ele as observava em silêncio. Era estranho como, mesmo em meio ao caos, aquelas duas crianças traziam um tipo de calma à casa. Elas eram um enigma, mas também um lembrete de que a vida seguia em frente, mesmo quando parecia impossível. Depois que as meninas dormiram, Leonardo pegou o bilhete novamente. As palavras, tão simples e diretas, pareciam carregar o peso de uma confissão. Cuide delas. Não posso mais. Isabel. Ele repetia o nome em voz alta, como se isso pudesse desbloquear as memórias enterradas em sua mente. Isabel. Era um nome que ele não ouvia há anos, mas que agora parecia estar em todos os lugares. Flashbacks começaram a invadi-lo. Ele lembrou-se de uma mulher de sorriso tímido e olhos intensos. Isabel era um mistério na época, uma pessoa que parecia guardar mais segredos do que revelava. Eles tiveram um caso breve, mas ele nunca soube muito sobre ela. Agora, ela havia deixado duas crianças à sua porta. Por quê? E o que isso tinha a ver com o desaparecimento de Camila? Ele sentiu uma onda de culpa. Será que algo que ele fez no passado estava voltando para assombrá-lo? Foi então que Leonardo percebeu algo estranho. Na borda do bilhete, havia uma pequena mancha escura, quase imperceptível. Ele pegou uma lupa e examinou mais de perto. Era sangue. O papel parecia ter sido escrito às pressas, em uma situação de urgência. Isabel está ferida, pensou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que ela pudesse estar em perigo tornava tudo ainda mais sombrio. Ele colocou o bilhete no bolso, sabendo que aquilo era mais do que uma mensagem, era um pedido de ajuda. Decidido a encontrar Isabel, Leonardo começou a vasculhar suas antigas mensagens e contatos. Passou horas no computador, digitando freneticamente, mas tudo que encontrava eram rastros fragmentados de uma pessoa que parecia ter desaparecido do mapa. Foi então que se lembrou de uma conversa antiga. Isabel havia mencionado uma tia que morava em uma pequena cidade ao norte. Ele pegou o telefone e entrou em contato com um detetive particular. Preciso encontrar Isabel. Rápido, disse, passando todas as informações que conseguia lembrar. Entendido. Vou começar imediatamente, respondeu o detetive. Enquanto aguardava, Leonardo sentia-se à beira do colapso. Ele olhou para as gêmeas dormindo no sofá, e algo dentro dele mudou. Elas não eram apenas um fardo ou um mistério, eram duas vidas que agora dependiam dele. Em meio ao caos, Leonardo não conseguia afastar Camila de seus pensamentos. Ele se lembrou do dia em que ela o confrontou, meses atrás. Você trabalha tanto que esquece de viver, Léo, ela havia dito. O que vai sobrar quando tudo isso acabar? Dinheiro não vai te fazer companhia. Na época, ele havia ignorado o aviso, mas agora, as palavras dela eram um eco constante em sua mente. Será que Camila estava pagando o preço por seus erros? Ele olhou para uma foto deles juntos, sentindo uma dor quase física. Eu vou te encontrar, Camila. Eu prometo. No meio da madrugada, o telefone tocou novamente. Desta vez, era o detetive. Senhor, encontramos Isabel. Ela está em um hospital. Parece que ela está muito mal. Leonardo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Finalmente, uma pista concreta. Mas antes que pudesse agir, o telefone tocou novamente, e a voz do sequestrador invadiu seus ouvidos. Você não deveria se preocupar com Isabel agora. Foque em Camila. O tempo está acabando. Leonardo sentiu o mundo girar.
As peças estavam todas conectadas, mas ele ainda não conseguia montar o quebra-cabeça. Tudo o que sabia era que precisava agir, rápido. Leonardo segurou o telefone por alguns instantes após a ligação do sequestrador, como se o peso daquelas palavras estivesse impregnado em suas mãos. Foque em Camila. O tempo está acabando. Seu coração disparava, e a mente girava entre o hospital onde Isabel estava e o mistério sombrio que envolvia sua esposa. Tudo parecia conectado, mas ele não sabia como ou porquê. Cada minuto perdido poderia custar a vida de Camila, mas Isabel era sua única pista concreta. Ele se levantou abruptamente, pegou as chaves do carro e correu até o quarto onde as gêmeas dormiam. Ambas estavam encolhidas sob as cobertas, alheias ao caos que envolvia suas vidas. Ele hesitou por um momento, observando-as, como se tentasse buscar forças naquela cena tão frágil e pacífica. Mas logo saiu, fechando a porta suavemente. Não podia perder mais tempo. O caminho até o hospital parecia durar uma eternidade. As ruas, quase desertas naquela madrugada, davam espaço para que os pensamentos de Leonardo sufocassem. Por que Isabel não havia dito nada antes? Quem estava com Camila? Como tudo isso podia estar relacionado às gêmeas? As perguntas se acumulavam, e ele sentia que a resposta estava tão próxima quanto inalcançável. Quando chegou ao hospital, Leonardo entrou apressado. O ambiente silencioso e o cheiro característico de desinfetante só ampliavam sua ansiedade. No quarto indicado pelo detetive, Isabel estava deitada, conectada a tubos e monitores. Ela parecia ainda mais fraca do que no dia anterior, mas ao vê-lo, seus olhos se abriram com dificuldade. Leonardo, a voz dela era um sussurro, quase imperceptível. Isabel, eu preciso de respostas. Agora. Ele falou mais alto do que pretendia, mas o desespero transbordava. Camila está desaparecida. As meninas. Por que você as deixou comigo? O que está acontecendo? Isabel fechou os olhos por um momento, como se as palavras dele fossem pesadas demais para carregar. Eu sinto muito. Não queria que fosse assim. Mas eu não tinha outra escolha. Outra escolha? Isabel, você me jogou no meio de uma confusão que está me destruindo. Ele se aproximou da cama, a voz falhando. Eu não tenho tempo. O sequestrador me ligou novamente. Camila está correndo perigo. E essas meninas? Quem são elas de verdade? Isabel fez um esforço visível para se sentar, mas não conseguiu. Leonardo, mesmo irritado, a ajudou. As meninas, ela começou, pausando para recuperar o fôlego. São filhas de Marcela. Você se lembra dela? Nossa colega do ensino fundamental. Leonardo piscou, surpreso com a menção de um nome que não ouvia há décadas. Marcela. Uma memória difusa de uma garota sorridente e amigável cruzou sua mente. Mas o que ela tinha a ver com tudo isso? Marcela morreu há 2 anos, em um acidente, continuou Isabel, com a voz fraca. Ela era minha melhor amiga. Eu prometi cuidar delas. Mas agora, eu estou doente. Não tenho mais tempo. Leonardo sentiu um arrepio. As peças começavam a se encaixar, mas ele ainda não conseguia ver o quadro completo. E por que você as trouxe para mim? Porque eu, Isabel? Você tinha outras opções. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Porque você é a única pessoa em quem confio. Mesmo depois de tanto tempo. Eu sabia que você faria o que é certo. Ele recuou, chocado com a confiança depositada nele. E Camila? Isso tem algo a ver com ela? Quem está por trás disso? Isabel hesitou, como se lutar contra o que ia dizer fosse ainda mais difícil do que enfrentar a própria doença. Eu não sei quem está com Camila. Mas eles sabem sobre as meninas. Eu acho que estão usando isso contra você. Aquelas palavras eram como um golpe no estômago. Leonardo sentiu o peso aumentar exponencialmente. As gêmeas, inocentes e indefesas, estavam no centro de algo que ele ainda não compreendia. E Camila, tudo indicava que seu desaparecimento estava relacionado a isso. Leonardo, Isabel chamou, com um último esforço. Cuide delas. Elas não têm mais ninguém. Ele sentiu o peso da promessa implícita. Não respondeu. Apenas se levantou, encarando Isabel pela última vez antes de sair do quarto. Ele precisava salvar Camila, mas não podia falhar com as meninas. Era um equilíbrio impossível, mas desistir não era uma opção. De volta ao carro, Leonardo apertava o volante com força. O que os sequestradores queriam?
Por que as meninas eram tão importantes para eles? O telefone tocou novamente, e ele atendeu rapidamente, o coração disparando. Leonardo, disse a voz fria do sequestrador. Você deveria estar cuidando de sua esposa, não de uma estranha no hospital. Você está desperdiçando o pouco tempo que resta. Quem são vocês? O que querem de mim? Leonardo gritou, mas a linha foi cortada antes que pudesse ouvir mais. Ele atirou o celular no banco do passageiro, frustrado. Eles estavam observando. Cada movimento seu era monitorado. Ao chegar em casa, as gêmeas estavam acordadas, esperando por ele no sofá. Uma delas segurava um travesseiro, enquanto a outra puxava o cobertor até o queixo. Você foi buscar a mamãe? Perguntou uma delas, com os olhos grandes e esperançosos. Leonardo engoliu em seco. Ainda não. Mas vou trazê-la de volta. Prometo. As meninas assentiram, confiando nele de uma forma que fazia o peso aumentar ainda mais. Ele as ajudou a voltar para a cama e ficou sentado ao lado delas até que adormecessem. As peças estavam ali, mas o quebra-cabeça ainda não fazia sentido. Isabel havia confiado nele para proteger as meninas. Os sequestradores queriam algo que ele ainda não conseguia identificar. E Camila? Camila precisava dele mais do que nunca. Leonardo sabia que precisava agir. Não havia espaço para hesitação. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa: falhar não era uma opção. Leonardo se levantou do quarto das gêmeas, deixando a porta entreaberta. O silêncio da casa parecia gritar enquanto ele caminhava em direção à cozinha, onde o telefone repousava na mesa como uma bomba prestes a explodir. Ele precisava pensar, mas os pensamentos vinham em ondas desordenadas. Isabel, as gêmeas, Marcela, o sequestrador. Tudo parecia entrelaçado, mas as conexões escapavam como areia entre os dedos. Sentou-se e segurou o telefone, esperando outra ligação que talvez trouxesse respostas, mas que provavelmente viria carregada de ameaças. O que quer que os sequestradores quisessem, estava claro que não era dinheiro. Mas o que mais ele poderia oferecer? A voz de Camila ainda ecoava em sua mente, desesperada. Léo, por favor, não deixe eles me machucarem. A urgência crescia em seu peito. Por volta das 3 da manhã, o telefone tocou. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Ele atendeu imediatamente. Leonardo, começou a voz fria, carregada de autoridade. Espero que tenha entendido que não toleramos erros. Se fizer qualquer movimento errado ou envolver a polícia, ela pagará o preço. Está claro. Leonardo sentiu o estômago revirar. Eu não envolvi ninguém. Estou fazendo o que vocês pedem, mas preciso falar com ela de novo. Prove que ela está viva. Houve uma pausa antes de ele ouvir a respiração ofegante e entrecortada de Camila. Léo, eles estão me vigiando. Não faça nada que os irrite. A voz dela parecia apagada, mas ainda carregava o pânico que ele reconhecia tão bem. Basta. A voz do sequestrador cortou como uma lâmina. Você vai ouvir agora. Amanhã, às 10 horas da manhã, vá sozinho até o galpão na rua Astin, número 47. Nem pense em chamar a polícia ou pedir ajuda. Se percebermos qualquer movimento suspeito, você nunca mais verá sua esposa. Antes que Leonardo pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ele permaneceu sentado, apertando o telefone com força. Sozinho. Sem polícia. O que eles querem de mim? A ideia de seguir as ordens cegamente parecia absurda, mas ele sabia que arriscar Camila seria ainda pior. Seu coração batia rápido, e ele tentou controlar a respiração. Precisava de um plano. Quando a manhã chegou, Leonardo mal havia dormido. Deixou as gêmeas com uma vizinha confiável, instruindo-a a não abrir a porta para ninguém, sob nenhuma circunstância. As meninas perguntaram onde ele estava indo, mas ele não teve coragem de responder. Apenas prometeu que voltaria logo. Dirigiu até o endereço indicado com a mente em turbilhão. O galpão na rua Astin era um edifício antigo e abandonado, com as paredes cobertas por grafites e ervas daninhas crescendo ao redor. Ele estacionou o carro a uma distância segura e caminhou até a entrada. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Dentro do galpão, a luz fraca de uma lâmpada iluminava uma cadeira no centro. Sentada ali, com as mãos amarradas e uma mordaça na boca, estava Camila. O alívio de vê-la viva foi rapidamente substituído pelo terror ao perceber que 3 homens estavam na sala. Um deles segurava uma arma, enquanto os outros 2 se posicionavam em lados opostos, bloqueando qualquer saída.
Bem-vindo, Leonardo, disse o homem que parecia liderar o grupo. Ele era alto, com uma postura rígida e olhos gelados. Pensei que fosse mais inteligente. Espero que tenha vindo sozinho. Eu fiz o que vocês pediram, Leonardo respondeu, tentando manter a calma. Agora soltem minha esposa. O homem riu, um som seco e desprovido de humor. Você não está em posição de exigir nada. Vamos direto ao ponto. Queremos algo que Isabel confiou a você. Leonardo franziu a testa. Isabel? Eu não sei do que vocês estão falando. O homem deu um passo à frente, os olhos fixos nele. Ela confiou algo a você. Documentos, informações, algo que pode nos destruir. Não tente me enganar, Leonardo. Você tem 24 horas para nos entregar, ou sua esposa paga o preço. Eu não sei nada sobre documentos. Isabel não me deu nada além das meninas. E é exatamente aí que você deve procurar. Pense. Revire sua casa, suas memórias. Elas podem ter a resposta. Mas lembre-se, sem polícia. Se sentirmos o menor movimento suspeito, sua esposa será o primeiro alvo. E depois, as meninas. Ele inclinou a cabeça, a ameaça implícita em suas palavras. Leonardo sentiu o sangue gelar. Eles sabiam sobre as meninas. Sua respiração ficou pesada, mas ele tentou não demonstrar o pânico. Eu vou encontrar o que vocês querem, disse ele, a voz baixa e tensa. Só não machuquem Camila. Você tem 24 horas, o homem repetiu. Ele fez um sinal para os outros, que o escoltaram para fora do galpão. Leonardo não teve escolha a não ser ir embora, deixando Camila para trás, ainda presa. De volta ao carro, Leonardo sentiu as mãos tremerem no volante. Documentos. Isabel sabia que isso aconteceria? Ela confiou algo a mim sem me dizer? As palavras do sequestrador ecoavam em sua mente. Revire sua casa, suas memórias. Elas podem ter a resposta. Ele precisava agir rápido. Ao chegar em casa, trancou a porta atrás de si e começou a vasculhar cada canto, cada gaveta. Releu o bilhete de Isabel, procurando por pistas ocultas, mas nada parecia fazer sentido. Sua mente estava em uma espiral de possibilidades. As gêmeas, sentindo a agitação dele, o seguiram pela casa. Você está brincando de esconde-esconde? Perguntou uma delas, segurando um ursinho de pelúcia. Leonardo parou, observando-as. E se a resposta estivesse com elas? Isabel havia confiado as meninas a ele, e elas poderiam saber mais do que ele imaginava. Ele se abaixou, tentando falar de forma que não as assustasse. Meninas, vocês se lembram de algo que a tia Isabel falou antes de vocês virem morar comigo? Algo sobre papéis ou coisas que ela guardou? As duas se entreolharam, confusas. Ela disse que estávamos seguras agora, disse a mais velha. E que você ia cuidar da gente. Ela sempre escrevia coisas em um caderno, a outra acrescentou. Mas ela nunca deixou a gente ler. Leonardo sentiu um lampejo de esperança. Um caderno. Era uma pista. Vocês sabem onde esse caderno está? As duas balançaram a cabeça. Ela estava com ele antes de a gente vir. Mas não trouxe com a gente. Era um beco sem saída, mas Leonardo sabia que não podia desistir. O tempo estava contra ele, e cada minuto perdido aumentava o risco para Camila. Ele precisava encontrar o que quer que Isabel havia escondido, e rápido. E, acima de tudo, precisava proteger as meninas de um perigo que parecia crescer a cada instante. Com o relógio contando as 24 horas, Leonardo se preparou para fazer o que fosse necessário. Desistir não era uma opção. Não para Camila. Não para as gêmeas. Leonardo respirou fundo, tentando controlar a crescente sensação de pânico. O caderno mencionado pelas gêmeas poderia ser a chave para resolver o enigma, mas Isabel não o havia deixado com elas. Ele precisava pensar em outra forma de localizar o que quer que fosse que os sequestradores estavam procurando. As meninas, cansadas de segui-lo pela casa, se sentaram no sofá, abraçando seus ursinhos de pelúcia. Olhar para elas trazia um misto de responsabilidade e desespero. Elas não pediram por isso, mas agora estavam no centro de algo perigoso e incompreensível. Pegou o telefone novamente e ligou para o detetive. Ele precisava de ajuda, mas sem comprometer a segurança de Camila. Quando a ligação foi atendida, ele falou em um tom baixo, quase sussurrando para não alarmar as crianças. Eu preciso que você procure qualquer coisa relacionada a Isabel. Qualquer lugar onde ela possa ter guardado documentos ou um caderno. Ela mencionou algo sobre isso antes de partir?
O detetive respondeu após uma pausa breve. Ainda estamos verificando o histórico dela. Sabemos que Isabel morava sozinha e estava vendendo alguns pertences antes de adoecer. Talvez algo tenha sido deixado em um local de armazenamento ou com alguém de confiança. Vou acelerar a investigação. Faça isso. E lembre-se, nada de polícia. Se eles perceberem qualquer movimento suspeito, minha esposa está perdida. Entendido, senhor. Avisarei assim que souber de algo. Leonardo desligou e olhou para o relógio na parede. Faltavam menos de 20 horas. Ele começou a andar pela casa, tentando lembrar de qualquer conversa que pudesse oferecer uma pista. Isabel confiara nele, mas ele não sabia por quê. Como poderia proteger as gêmeas e salvar Camila se continuava no escuro? Enquanto isso, as meninas começaram a sussurrar entre si. Leonardo parou de andar e olhou para elas, percebendo que estavam tentando esconder algo. O que vocês estão falando? Ele perguntou, ajoelhando-se próximo a elas. A mais velha o encarou com hesitação, como se estivesse decidindo se deveria contar ou não. Finalmente, ela disse. A tia Isabel disse que, se algo ruim acontecesse, era para a gente dar isso para você. Ela correu para pegar algo dentro da mochila que trouxeram quando chegaram. Era um envelope pardo, dobrado e levemente desgastado. Leonardo pegou o envelope com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso. Dentro, havia uma única chave e um bilhete com a caligrafia de Isabel. As palavras eram curtas e enigmáticas. Leonardo, confio que você saberá o que fazer. Unidade 36. Unidade 36. Leonardo franziu a testa, tentando decifrar a mensagem. Ele olhou novamente para a chave. Era pequena, de metal prateado, com o número 36 gravado em um lado. Ele percebeu que deveria se tratar de um depósito ou um cofre, mas não fazia ideia de onde. Pegou o telefone e ligou novamente para o detetive, explicando o que havia encontrado. Procure qualquer unidade de armazenamento que Isabel possa ter alugado. Talvez esteja registrada no nome dela. Entendido, senhor. Vou verificar e retorno assim que tiver algo. Desligando a ligação, Leonardo sentiu uma centelha de esperança. Isabel havia deixado aquilo para ele, mesmo sabendo que seria arriscado. Ela sabia que os sequestradores iriam atrás dela e, eventualmente, dele. As meninas, ainda no sofá, olhavam para ele com curiosidade. A mais nova finalmente perguntou: "Você vai encontrar a mamãe agora?" Leonardo engoliu em seco. Ele não queria mentir para elas, mas também não tinha respostas. Estou tentando, pequenas. Estou tentando. Depois de uma hora interminável, o detetive ligou de volta. Encontrei algo. Isabel alugava uma unidade de armazenamento em um depósito no centro da cidade. Unidade 36. Está em nome dela e o aluguel ainda está ativo. Leonardo não perdeu tempo. Pegou a chave e, depois de deixar as meninas sob os cuidados da vizinha novamente, dirigiu rapidamente até o depósito. O local era um prédio antigo, com várias unidades numeradas. O cheiro de poeira e óleo invadiu seus sentidos enquanto ele caminhava pelos corredores estreitos. Encontrou a unidade 36 e, com a chave em mãos, abriu o cadeado. O interior estava escuro e apertado, com caixas empilhadas e uma mesa pequena coberta de papéis. Leonardo começou a vasculhar freneticamente. Uma das caixas continha fotos antigas, enquanto outra estava cheia de documentos e cadernos. Ele encontrou o que parecia ser o caderno mencionado pelas gêmeas, um item de couro preto com as bordas gastas. Abrindo-o, viu páginas preenchidas com a caligrafia de Isabel. A maior parte parecia registros de eventos ou anotações pessoais, mas uma página em particular chamou sua atenção. Ela mencionava nomes e números, além de uma frase que parecia um alerta: "Eles sabem demais. Se esses documentos vazarem, será o fim." Leonardo ficou imóvel por um momento, absorvendo a gravidade do que havia encontrado. Isabel estava lidando com algo grande, algo perigoso o suficiente para colocar vidas em risco. Ele fechou o caderno, guardou em sua bolsa e saiu rapidamente da unidade. Precisava entender o conteúdo por completo, mas isso teria que esperar. Cada segundo fora da casa significava mais risco para as meninas e para Camila. Quando chegou em casa, o telefone tocou assim que ele entrou. Ele atendeu com as mãos trêmulas. "Você encontrou algo interessante, Leonardo?" A voz do sequestrador era fria e cheia de confiança. Leonardo tentou manter a calma. "Estou chegando perto. Só preciso de mais tempo. Não se esqueça do prazo."
E não tente nada estúpido. Lembre-se, estamos de olho. A ligação terminou abruptamente. Ele sabia que não tinha muito tempo. Com o caderno em mãos, sentou-se à mesa e começou a folheá-lo com mais atenção. As informações ali pareciam incriminar pessoas poderosas, mencionando negócios ilegais e corrupção. Leonardo percebeu que estava segurando algo que poderia destruir carreiras, reputações e até vidas. Mas nada disso importava agora. O que importava era salvar Camila e garantir a segurança das gêmeas. O relógio continuava a correr, e ele sabia que o próximo movimento precisava ser certeiro. Leonardo encarava o caderno na mesa, o coração martelando no peito. As anotações de Isabel eram uma bomba prestes a explodir, mas ele ainda não conseguia enxergar o quadro completo. Os nomes, números e conexões descritos ali implicavam pessoas poderosas, políticos, empresários, figuras públicas que, claramente, estavam dispostos a tudo para proteger seus segredos. Era isso que os sequestradores queriam. Não eram apenas documentos. Era o poder de destruir vidas. Com menos de 6 horas restantes no prazo dado pelos sequestradores, Leonardo sabia que precisava agir com precisão. Ele fechou o caderno e colocou em uma mochila junto com o envelope e a chave que havia encontrado. Não havia espaço para erros. Ele ligou novamente para o detetive. Consegui encontrar os documentos que eles querem. Mas não vou entregar isso sem ter Camila de volta, viva. O detetive hesitou antes de responder. Leonardo, você precisa ter cuidado. Essas pessoas não são só criminosos comuns. Eles têm conexões, recursos. Entregar os documentos pode não garantir a segurança da sua esposa. E as meninas? Leonardo engoliu em seco. As gêmeas. Ele olhou em direção ao quarto, onde elas dormiam tranquilamente. Ele as havia prometido proteger, mas agora sentia que estava as colocando em mais perigo a cada minuto que passava. Salvar Camila, proteger as gêmeas e sair dessa com vida parecia impossível. Eu vou garantir que elas estejam seguras. É tudo o que posso fazer agora. Leonardo decidiu agir. Antes de sair, pediu novamente à vizinha para cuidar das meninas, mas dessa vez deixou o envelope pardo com ela. Guarde isso em um lugar seguro. Não abra, não entregue a ninguém, a menos que algo aconteça comigo. Ele sabia que estava deixando um fardo enorme para ela, mas não tinha escolha. Em seguida, ligou para os sequestradores. Eu tenho o que vocês querem. Quero uma troca, os documentos pelos minha esposa, em segurança. Do outro lado da linha, a voz fria respondeu. Parece que finalmente entendeu como as coisas funcionam. Venha ao mesmo galpão, sozinho, às 10 em ponto. Não chegue antes, claro, não traga ninguém. Estaremos esperando. Quando chegou ao galpão, o cenário era o mesmo, mas a tensão parecia ainda maior. Leonardo entrou com passos firmes, a mochila pendurada em um ombro. Camila estava novamente amarrada à cadeira no centro, visivelmente mais fraca e pálida. Seu coração apertou ao vê-la naquela situação. Soltem ela, ele exigiu, olhando diretamente para o homem que parecia ser o líder. Os documentos primeiro, respondeu o sequestrador, apontando para a mochila. Leonardo hesitou, segurando firmemente a alça da mochila. Ele sabia que não podia confiar neles. Ainda assim, abriu o zíper e tirou o caderno, segurando no ar. Vocês terão isso quando Camila estiver segura. O líder deu um sorriso frio. Você não está em posição de negociar, Leonardo. Antes que pudesse responder, um dos capangas avançou em direção a ele, mas Leonardo estava preparado. Puxou um isqueiro do bolso e o acendeu, segurando o próximo às páginas do caderno. Mais um passo e tudo isso vira cinzas, ele disse, com a voz firme. Se eu perder minha esposa, vocês perdem tudo. A tensão na sala aumentou. O líder ergueu uma mão, indicando que o capanga parasse. Ele avaliou Leonardo por alguns segundos, claramente irritado, mas também reconhecendo que estava lidando com alguém disposto a arriscar tudo. Soltem a mulher, ele ordenou finalmente. 2 homens se aproximaram de Camila e cortaram as amarras. Ela caiu nos braços de Leonardo, mal conseguindo se manter em pé. Ele a segurou com força, sentindo o peso dela contra o peito. Agora entregue o caderno, o líder exigiu. Leonardo colocou Camila de pé, apoiada em seu braço, e segurou o caderno com a outra mão. Ele sabia que precisava ganhar tempo. Então, olhou para o líder e disse, antes de entregar isso, quero saber, como vocês sabiam que Isabel tinha esses documentos? O líder riu, mas era um riso sem humor. Isabel achava que podia lutar contra algo maior do que ela.
Mas ela não era nada além de uma peça em um jogo que nem entendia. Assim como você, Leonardo. A declaração era clara. Leonardo sabia que ele e Isabel haviam sido apenas peões em algo muito maior. Ele jogou o caderno no chão, perto dos pés do líder, e agarrou Camila com mais força. Agora estamos quites, disse Leonardo, começando a recuar lentamente com ela. Mas, antes que pudesse sair, o líder deu um sinal, e um dos capangas levantou uma arma. Tudo aconteceu em segundos. O som do disparo ecoou pelo galpão, mas Leonardo já estava jogando Camila no chão para protegê-la. Ele sentiu a dor no ombro, mas não parou. Pegou Camila e correu em direção à saída. O som dos passos atrás dele e dos tiros ricocheteando pelas paredes não impediu que Leonardo continuasse. Ele sabia que não podia parar. Quando alcançou o carro, colocou Camila no banco do passageiro e arrancou dali com os pneus cantando. O sangue escorrendo pelo ombro era um lembrete do quão perto estivera de perder tudo, mas agora estava longe do galpão. Camila estava segura, e isso era o que importava. Mais tarde, em casa, as gêmeas correram para abraçá-lo e Camila. O alívio nos olhos dela ao ver as meninas era indescritível. Leonardo sabia que o perigo não havia passado completamente. Os documentos ainda estavam lá fora, com os sequestradores, e as pessoas envolvidas continuariam a ser uma ameaça. Mas, por enquanto, ele tinha sua família de volta. E isso era tudo o que importava. Vamos ficar bem, ele disse, tanto para Camila quanto para as gêmeas. E, pela primeira vez em muito tempo, acreditou em suas próprias palavras. Leonardo sabia que, mesmo com Camila de volta em casa e as gêmeas em segurança, o capítulo mais sombrio dessa história ainda não havia terminado. Os sequestradores tinham os documentos, mas ele havia conseguido proteger o mais importante, sua família. Sentado à mesa da cozinha com Camila ao seu lado, ele observava as gêmeas brincando no chão, rindo despreocupadas. Apesar do alívio, uma tensão ainda pairava no ar. Eles não parariam. Não até que cada ameaça aos seus segredos fosse eliminada. Camila segurou a mão dele, quebrando seus pensamentos. Você fez tudo o que podia, Léo. Estamos aqui, vivas, por sua causa. Ele olhou para ela, exausto, mas determinado. Isso não acabou, Camila. Eles ainda têm poder. Mas não vou deixar que toquem em vocês de novo. No dia seguinte, uma ligação inesperada do detetive trouxe um novo rumo. Leonardo, tenho boas notícias. Depois de pegar os documentos, os sequestradores tentaram escapar, mas foram interceptados por um grupo de federais. Parece que Isabel havia enviado informações cruciais para as autoridades antes de adoecer. Esses documentos não só os incriminavam, mas também davam as pistas exatas para capturá-los. Leonardo sentiu um alívio percorrer seu corpo. Você está dizendo que eles foram presos? Exatamente. Alguns foram detidos, incluindo o líder. Eles estavam tentando fugir para outro estado, mas foram pegos na fronteira. Graças às provas que Isabel deixou, todos eles enfrentarão acusações sérias. Ele fechou os olhos por um momento, deixando o peso da tensão escorrer. Finalmente, havia uma chance real de paz. Mesmo com a notícia da prisão, Leonardo sabia que precisava encerrar tudo. No hospital, Isabel estava em seus últimos dias. Ele decidiu visitá-la uma última vez, tanto para agradecê-la quanto para encontrar algum fechamento. Quando entrou no quarto, encontrou Isabel mais frágil do que nunca, mas com um olhar sereno. Era como se ela já soubesse que o caos estava acabando. Leonardo, ela murmurou com dificuldade. Você conseguiu. Salvou as meninas, e sua esposa. Ele se aproximou da cama e segurou sua mão. Você foi quem começou tudo isso, Isabel. Esses documentos, você sabia que seria perigoso, mas ainda assim fez o que era certo. Ela esboçou um sorriso fraco. Era a única coisa que eu podia fazer. Depois de perder Marcela, eu prometi a ela que protegeria as meninas. E agora, elas têm você. Eu posso descansar. As palavras dela eram um golpe no coração de Leonardo. Ele sabia que Isabel estava se despedindo. As meninas nunca vão esquecer você, Isabel. Eu prometo cuidar delas. Ela apertou sua mão levemente, o último vestígio de força que ainda tinha. Seus olhos se fecharam, e um suspiro profundo escapou de seus lábios. O monitor ao lado da cama emitiu um som contínuo, e Leonardo percebeu que ela havia partido. Ele permaneceu ali por um momento, em silêncio, sentindo a perda de alguém que, apesar de todas as circunstâncias, havia confiado nele com o que tinha de mais precioso. Nos dias que se seguiram, a vida começou a voltar ao normal.
Leonardo cuidava das gêmeas como havia prometido, criando um lar onde elas podiam crescer com segurança e amor. Camila, apesar dos traumas, estava se recuperando bem, encontrando força no apoio mútuo que ela e Leonardo compartilhavam. A notícia sobre as prisões e os escândalos começou a se espalhar na mídia. O grupo por trás dos sequestradores era parte de uma rede de corrupção que operava há anos, e os documentos de Isabel haviam sido a chave para desmantelar tudo. Leonardo sabia que o legado dela, e de Marcela, estava agora protegido. Uma tarde, enquanto as gêmeas brincavam no quintal, Leonardo e Camila as observavam da varanda. "Você acha que finalmente podemos descansar?" Camila perguntou, com um sorriso leve. Leonardo a abraçou pelos ombros, sentindo a brisa fresca no rosto. "Acho que sim. Mas, mais importante, agora sabemos o que realmente importa." E, naquele momento, pela primeira vez em meses, ele acreditou que estavam livres. Livres para começar de novo, livres para amar e livres para viver. E assim terminamos essa história emocionante, cheia de superação, coragem e amor. Espero que você tenha se conectado com cada momento dessa jornada. Se gostou da história, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma das próximas histórias que vão te emocionar ainda mais. E agora, que tal continuar essa experiência incrível? Clique no vídeo que está aparecendo na tela e mergulhe em outra narrativa cheia de reviravoltas e lições poderosas. Eu te espero lá. Obrigado por assistir e até a próxima!